Tá gravando? Eu não sabia que tava gravando. Tá gravando. Agora tá gravando. Começou. Começamos aí o Toca da Onça, né? Hoje, que é uma segunda-feira, dia alguma coisa de maio, que eu não lembro qual é. Dia 12 de maio aí, a gente 12. resolveu sair de um final de semana de Dia das Mães e falar, bora meter porrada no governo, porque assim, todos os dias surge temas, surge pautas pra poder bater no governo. É impressionante como não há escassez de pauta. Ó, assim, tem escassez de político bom, a gente conta na mão, mas escassez de pauta pra poder bater no governo do estado, cara, aí não tem. E diferentemente de como as pessoas pensam que a gente acorda todos os dias de manhã pensando em como a gente pode denegrir a imagem do governo, a gente, cara, as coisas só aparecem pra gente, cara. Como é que não fala? Como é que não fala de regulação? Como é que não fala de segurança pública? E aí, pra isso, tá Mauro aqui do meu lado direito, né? E Andrei no meu lado direito também, só que na minha frente, né? E é isso. E aí, Mauro e Andrei? A gente se programa pra fazer de 15 em 15, mas tem Não que dá, vir toda cara. É semana. impossível. Daqui a É. pouco vai ter que ser diário o programa. Todas as horas. É. Ficar ao vivo 24 horas por dia esperando as notícias virem, né? Jerônimo acabou É. de fazer... Fazer uma cobertura, ainda é bom, inclusive, fazer uma cobertura ao vivo de todas as merdas de Jerônimo. Né? Pegou a A gente notícia, tem que passou, pegou a pegar- notícia, passou. A gente tem que pegar quando ele for fazer algum anúncio, algum discurso. E É, aí, ó, fazer um começar- react ao vivo. Exato. Eu achei é. muito bom isso aí, por sinal, Não, vai dar inclusive. certo, com certeza. Fazer um react no discurso. E aí, Mauro, o que, é que você tá achando desses... essa semana recente do governo? Mauro tá meio encardido. Eu acho que a semana do governo, elas são todas parecidas. Tô de volta, viu? São todas parecidas. O incompetente do governador Jerônimo está comemorando os 5 acidentes que acontecem diariamente. 5 acidentes acontecem diariamente na BR-324. Comemora mais de 100 ocorrências de pneus que são furados, lascados, de caminhoneiros, de pessoas de carro pequeno. É um caos. Os caras levaram 20 anos para dizer que agora eles vão conseguir cancelar esse absurdo que está acontecendo com a Via Bahia. É um dos maiores crimes que aconteceram nos últimos anos na Bahia, com aval do governo petista, Milhares de pessoas perderam parentes, foram vítimas de acidente pela incompetência dos governos petistas no estado da Bahia. A BR-324, a principal rodovia da Bahia, há mais de 20 anos, vem sofrendo com o descaso do governo e da Assembleia Legislativa. Fica aí um ou outro deputado querendo aparecer para dizer que está fazendo audiência pública, que está fazendo o caralho. Mas, na verdade, eles estão fudendo nossas vidas diariamente. Agora vai vir as festas de São João. E sabe o que vai acontecer? Mais morte. Já estou anunciando aqui. Vai acontecer mais morte, mais acidentes e nada acontece. Eles diziam que tinham dificuldade porque era o governo de Bolsonaro. Agora, quem está lá é Lula, Rui Costa, que governou a Bahia, inclusive, e foi cúmplice a tudo que aconteceu na BR-324. Nós temos que, de fato, colocar a boca no trombone para falar que esses absurdos não poderão mais continuar acontecendo na Bahia. Então você que já teve seu pneu cortado na BR-324, que já sofreu algum acidente, que já teve um parente, que já teve um amigo que veio a óbito, tem que colocar a boca no trombone, tem que sair da zona de conforto também e vir botar sua cara na lata para falar, para bradar, porque nós não aguentamos mais o que vem acontecendo na BR-324. Essa sim é uma BR da morte. É uma BR que, infelizmente, com aval do governo, levam milhares de baianos a óbito todo ano. Até quando, governador Jerônimo? Até quando, Rui Costa? Vocês vão permitir que isso continue acontecendo, sem falar na base de apoio, né, dos partidos e tudo mais. É um absurdo, porque esses caras aqui na Bahia falam que sempre são oposição,
que são contrários ao governo do petismo, mas estão lá em Brasília, todos eles juntos. Todos eles de mão dadas em Brasília. É um absurdo o que vem acontecendo. Agora vamos até falar aí também sobre a indicação da esposa de Mário Negro Monte, filho. É isso que eu ia te perguntar. Com essas indicações que acontecem, acho que no final das contas as pessoas vão, por exemplo, viajar agora a São João, muita gente vai perder parente, que é uma realidade como você falou, e você acha que no final alguém vai ser responsabilizado com isso? Ninguém. Ninguém. Tratam baianos como lixo. Você que está me assistindo tem que compartilhar isso, porque você, assim como eu, pessoas comuns, nós somos tratados como um verdadeiro lixo pelo governo da Bahia. E não é de hoje, é há mais de 40 anos que eles nos enganam, dizendo que são opositores, que não estão unidos, mas está aí. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Porque quando não estão de mão dadas aqui, estão de mão dadas lá. Você não vê Elmar Nascimento lá na China com Rui e com Lula? Porra, minha gente, não vamos nos enganarmos mais. Está na hora de começarmos aquele movimento que eu já disse. É o movimento silencioso, onde cada um de nós colocamos a nossa indignação nas redes sociais. A Bahia é muito maior do que isso. A Bahia sim tem conserto e a Bahia precisa mudar. Chega! Chega dos mesmos fazendo as mesmas coisas e as mesmas promessas todos os anos. Não aguentamos mais. E os deputados que deviam barrar, não sei se você viu o último empréstimo, mais um empréstimo no valor de 600 milhões. Os deputados que deviam barrar não estão fazendo nada. E outra coisa, esse valor de 600 milhões é de novo para o VLT, que é uma obra que já estava atrasada, iniciou super atrasada, com valor super faturado, e agora está de novo sendo cobrada, de novo tomando empréstimo para iniciar essa obra. E aí, você acha, qual era o papel dos deputados que estão lá? Deixar passar esse empréstimo? Deputado sério, que faz oposição, tinha que vir a público. Tinha que colocar sua indignação nas redes sociais, conclamar a população para dar apoio a esse movimento. A mostrar que, de fato, não concorda com esse e outros milhares de empréstimos que vão levar a Bahia para o buraco. A Bahia está endividada. O Brasil está quebrado. E a Bahia está indo pelo mesmo caminho. São mais de 20 anos os caras tomando empréstimo para ponte que não vai para lugar nenhum, tomando empréstimo para VLT, tomando empréstimo para tudo e nada acontece na Bahia. Falei agora há pouco da BR-324, mas aí tem Conceição de Feira que liga a feira, as estradas estão todas esburacadas. Tem Cansanção, as estradas todas esburacadas. Meu povo, vamos compartilhar. Você que é dessa cidade que eu citei agora, ou de outras que eu ainda não visitei, mas vou visitar, porque eu vou correr essa Bahia toda de ponta a ponta. Tá na hora de falar, de abrir a boca. Se vocês não têm coragem, mande seus vídeos para mim que eu vou denunciar todas as coisas que vêm acontecendo, todas as mazelas no estado da Bahia, eu vou denunciar. Pode mandar. Agora compartilhem. Façam esse movimento silencioso nas redes sociais, que nós vamos mostrar para esses canalhas que governam a Bahia que nós somos maiores, que nós temos de fato orgulho de ser baianos, porque nós temos coragem. Vamos mostrar e eles vão receber a conta na eleição. Que engraçado, né? Eu fico pensando, quem é que vai fiscalizar? Porque tem lá Nelson Pellegrino, ex-advogado do PT, e além de ser advogado do PT, foi deputado por muito tempo. Beleza. Aí depois vem Aline Peixoto, esposa de Rui Costa, e agora é Larissa Negromonte, a esposa de Negromonte. Será que Larissa vai inovar e vai fiscalizar? Porque o que a gente vê hoje, a realidade pelo menos que eu enxergo quando eu vou estudar, é que, velho, as pessoas da esquerda têm que punir os dois lados.
fez besteira, tem que punir os dois lados. Pegou o município, superlotou de funcionário, passou a lei de responsabilidade fiscal, tem que sofrer ali na medida da fiscalização do TCM. Agora, os prefeitos do PT estão passando ilesos. E os prefeitos da direita estão se lascando aí. E é pior ainda, Mauro, que eu queria que você comentasse, porque, por exemplo, a gente vê o absurdo é tão grande no Tribunal de Contas e é tão escancarado que eles não têm mais nem vergonha, que Caetano foi eleito com um processo lá reprovado. E ele pôde concorrer às eleições. Então eu não me surpreendo se começar aí agora a ter uma movimentação de pegar esses prefeitos da direita e começar a punir um por um. Esses políticos são tão cara de pau, mas tão cara de pau, que eles chegam ao cúmulo do cinismo em dizer que só os parentes, as mulheres, os amigos deles é quem tem competência para ser indicado para o TCM. Só eles têm competência. Você que está me assistindo, que fez sua carreira, que estudou, que passou em concursos, você não tem capacidade. Só quem tem é parente de político. Esses caras estão brincando com a população da Bahia. Esses caras estão brincando com a população e nós temos a obrigação de dar uma resposta dura para esses canalhas que brincam diariamente com o povo da Bahia. Eles não querem fiscalizar nada. Tá todo mundo, andando de mão dadas. E nós que estamos aqui pedindo para vocês compartilhar esse vídeo, é para que a gente possa dar uma resposta para esses políticos que há mais de 40 anos enganam o povo da Bahia. Há mais de 40 anos que esses mesmos políticos enganam o povo da Bahia. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora de fato, dar uma resposta dura a esses canalhas que governam a nossa Bahia. Porque eles sempre dizem que não estão juntos, mas estão de brincadeira com o povo. Estão levando o povo na chacota. Na sua opinião, você acha que esses cargos de conselheiro devia ser cargo de nomeação ou concursado? Se você fosse governador e pudesse mudar isso, você deixaria como? Esses cargos deveriam ser cargos de concursados, de pessoas que de fato merecem assumir uma posição independente da sua linha ideológica e política. Não sendo esposa de político, né? Claro. Primeira coisa que deveria ser proibido era político indicar parente. Esposa, aí tá aí Otto Alencar querendo indicar o filho, que vai deixar de ser deputado, para colocar a filha para ser candidata. Tá aí Rui Costa indicou a esposa, tá aí Mário Negromonte. Como é que esses caras são opositores? São eles que alimentam esse sistema que prejudica a população da Bahia. São mais de 40 anos que o povo é enganado. Será que vocês ainda não acordaram para ver o que está acontecendo com a Bahia? Eles lutando para acomodar os familiares, né? Os parentes. Agora, entenda a lógica da política tradicional baiana como algo que sempre gira em torno, não da eficiência, mas sempre do voto. Sim. É sempre uma lógica eleitoral, nunca é uma lógica de consertar algo, de ajeitar algo. É sempre pensando quanto é que eu vou ganhar de voto com isso daqui. Quanto é que eu vou ganhar de poder com isso daqui. Nunca tem um impacto de verdade positivo para as pessoas que vivem naquela cidade, naquele estado. Então você repara que, inclusive, essa questão da portaria número 190 sobre aprovação automática é também sobre isso. Que não está se importando com o futuro das pessoas que estão passando pela escola que está sob gestão petista. Ele está pensando no quanto aquilo ali vai trazer de voto daqui a 10 anos. Porque o menino entrou agora, pô, foi aprovado na minha época que era boa, pô, que a gente lá, ó, tá ligado, meu parceiro? A gente chegava lá e a gente conseguia ser aprovado, não precisava nem ir pra escola. Entendeu? E aí o menino tá falando isso, tipo assim, sem futuro, sem perspectiva nenhuma. E aí você entende que nunca é voltando àquela questão da lógica, nunca é voltado pro bem da população, para o desenvolvimento, para poder uma visão futura, uma visão de futuro. É sempre uma visão e uma lógica, e algo ligado a uma lógica de volta, é sempre algo assim. Entende? Então, se a gente não mudar a perspectiva para algo
onde a gente de fato, definitivamente está olhando para o desenvolvimento, a gente vai continuar nesse caminho, cara. E eu digo mais, se em algum momento chega pra gente e fala assim, ah, cara, mas se vocês fizerem isso, vocês vão perder voto. É pro desenvolvimento, então é isso, dane-se, vamos fazer. Se é pro desenvolvimento, ele vai fazer. Sim. Mesmo que a gente perca voto. Mesmo que a gente perca aquele voto fácil de plástico, né? Que é do cara, ah, mas tal cara fez tal coisa, tá ligado? Tal cara deu bolsa, não sei o que lá, tá ligado? Não, mano, esse cara, ele vai estar ferrado daqui a 10 anos. Ele vai ter uma dívida pra pagar. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que impedir com que esse cara tenha esse tipo de comportamento. De chegar assim, não, pô, mas ele tá ligado aí. Não, cara, esqueça isso. Vamos dar estudo pro cara, vamos dar qualificação profissional, vamos entregar um cenário positivo para as empresas virem atuar naquele lugar, naquele estado. A gente tem que entregar todo o cenário encaixado e perfeito para que as coisas funcionem, para que a engrenagem esteja funcionando. A engrenagem hoje ela só funciona em torno do voto. O óleo que eles botam na engrenagem para o motor funcionar. O combustível que eles botam para o motor funcionar é o voto. É a relevância eleitoral. Não é o desenvolvimento. Essa portaria 190 é uma verdadeira imoralidade, também feita por quem? Por um governador que foi reprovado quando foi secretário de Educação do Estado. Você que está me assistindo, que é pai ou mãe, você sabe disso, que seus filhos vão ter dificuldade de arrumar trabalho porque não foram preparados para o Estado, para o mercado de trabalho. Esse governador é um irresponsável. Está levando o futuro de seus filhos para o buraco. Eles querem criar uma geração de analfabetos para se beneficiar politicamente. Eles não estão preocupados em educar os nossos filhos. Eles não estão preocupados em gerar uma educação de alta qualidade, uma educação competitiva. Nós iremos pagar um preço altíssimo no futuro. Tudo por culpa, em grande parte, por uma geração também de analfabetos que vieram de 20 anos ou 40 anos atrás. Porque aquele Estado que governou também há 40, há 20 anos atrás, foram quem prepararam essa atual geração que falam sempre e bate continência para a incompetência. Nós temos a obrigação de falar, de cobrar, de mudar a realidade da Bahia. Nós precisamos ter o compromisso para que no futuro, de fato, tenhamos jovens preparados e prontos para o mercado de trabalho. Senão, vamos estar sempre nos submetendo a dizer que a geração que nós temos hoje não é competitiva porque escolheu a escola pública, porque não teve oportunidade. Eles estão roubando a oportunidade dos jovens no futuro. E vocês que estão apoiando esses políticos vão ser cúmplices. Está na hora da gente começar esse movimento para mudar a realidade da Bahia. E aí ainda tem a questão de que essa portaria aí, além de sendo aprovada, sendo efetivada, melhora os índices deles, né? Da educação. Porque quanto mais aprovação, mais você sobe no IDEB. Então, eles estão preocupados com isso. Se a forma de medir for a aprovação, eles estão certos, cara. Entendeu? Na perspectiva deles, eles estão extremamente corretos. Se você aprovação, vou aprovar logo essa galera aqui e dane-se o futuro desse pessoal. O futuro deles não interessa muito. Você repara que, tipo assim, quando você traz uma perspectiva petista, o futuro nunca tá importando muito. Sempre o que importa é algo muito imediato, uma lógica imediatista. Lógica essa que, aliás, está corroendo a mente do brasileiro já há vários anos. Essa lógica imediatista, nunca investimento a longo prazo, nunca tá pensando no longo prazo. E aí, esse pensamento você traz para já uma lógica voltada para a questão do jogo do tigrinho, para Mega Sena, para o cara que acha que vai ficar rico jogando, é o cara que não acha que vai ficar rico trabalhando, sabe? Então, assim, é uma visão que você imagina que enquanto a gente não mudar essa perspectiva, enquanto a gente não tiver governos, e não só governos, enquanto a gente não tiver uma população que pense em uma projeção futura, as coisas vão continuar iguais. Hoje, amanhã e há de infinito, eternamente.
entende? Então, não tem como a gente ter uma perspectiva de futuro com governos que são extremamente imediatistas e que a única forma deles lidarem com o povo é ficar entregando esmola, ficar entregando o pão em circo, né? Então é isso, cara. E um dos sintomas disso daí, que eu tava vendo aqui agora, é um levantamento do índice do IFDM, né? E revelou que mais de 70% da população baiana vive em cidades com condições baixas ou críticas de desenvolvimento humano. Cara, isso é um sintoma de uma doença grave, de um câncer que está corroendo a população baiana. E as pessoas elas têm que entender isso. Cara, você está com diagnóstico, você precisa se tratar e as pessoas não estão se tratando. As pessoas estão procurando tratamento paliativo, as pessoas estão procurando tratamento com pessoas erradas, instituições erradas. Então, assim. Mas isso é verdade. Eu ia falar sobre isso, que a Bahia hoje ocupa a 24ª posição nacional. Os índices de desenvolvimento urbano são baixíssimos. E não existe nenhuma política pública na Bahia, principalmente, para mudar essa realidade. Não existe nenhuma política pública hoje na Bahia para mudar a realidade dos índices de desenvolvimento humano do nosso estado. Rapaz, nós estamos vivendo um momento crítico na Bahia. E precisamos reagir. Precisamos chamar a atenção da população que não dá mais para viver dessa forma. Cara, assim, enquanto... É isso que a população tem que entender. Enquanto o governador tá querendo se fazer de bom moço, com dancinha, de ficar querendo fazer a média com os políticos para poder ter uma articulação, enfim, enquanto a linha do governo, enquanto a linha editorial do governo do estado da Bahia for essa, as coisas tendem a ruir. E as coisas vão ruir. Infelizmente, cara. Eu não quero dar um aqui de mensageiro do caos, nem nada do tipo, não. Mas essa é a realidade. Se a gente não fizer isso agora, e já nas próximas semanas, nos próximos meses, a tendência é de piora e de extrema piora. E quem está propondo chegar lá e fazer alguma coisa, não está fazendo nada. Quem está propondo chamar ser o principal nome contra Jerônimo, tá sem atender as pessoas. Tá sem ir pro interior. Jerônimo está assim, na China acompanhando a presidente caçada Dilma. Você vê, Jerônimo foi buscar conselhos com Dilma. Cara, tem alguma coisa errada nesse país. Ou nós, de fato, estamos assumindo que nós somos idiotas, ou nós iremos dar uma resposta à altura a esses governantes baianos. Estão brincando com vocês. O cara vai para a China se aconselhar com Dilma para buscar investimento. Só podem estar de brincadeira com a gente. Só podem estar de brincadeira. Jerônimo fazendo reuniões com empresários chineses. Os empresários chineses que vêm para a Bahia, vêm para cá para roubar o nosso dinheiro. Pois levaram milhões para estudo da ponte e até agora essa ponte não sai do lugar. É exatamente isso, cara. A projeção nossa, enquanto Bahia, enquanto população baiana, ela é muito ruim. Mas tem uma luz no fim do túnel, que é o seguinte, cara, nunca na história de Salvador um vereador ideológico, né, que foi eleito por 12.565 votos, né, verdadeiros, de verdade, sem compra, sem boca de nada, voto verdadeiro, voto de indignação. Isso nunca tinha acontecido na história da Bahia. E se isso acontecer em uma escala maior, em uma escala estadual, a gente consegue fazer milagre, cara. Essa é a questão. Só que o problema não é o que está sendo feito, o que aconteceu, é a velocidade. A gente precisa disso para já. A gente não precisa. Não é só uma questão de se vai acontecer, é uma questão de que tem que ser logo. Porque vai chegar um tempo que vai ser tão enraizado, o câncer chamado PT vai estar tão alastrado, tão enraizado na política baiana, e não, eu digo não só o PT, eu digo o Centrão, partidos como MDB, como o PP, como União Brasil, como todos esses, vão consumir de dentro para fora todo
toda a política baiana. Isso não pode acontecer. E se isso acontecer, eu não dou, cara, 20 anos pra Bahia. E eu digo assim, 20 anos pra tudo ruir. Tudo ir pro chão. A gente não tem... Cara, se você que é político vagabundo, político ladrão, você não vai ter de onde roubar, cara. Porque vai estar tudo destruído. Você vai ter que sair daqui, ir pra outro lugar, sei lá, porque aqui vai estar uma merda. E a gente que está no front, a gente que está no campo de batalha e está sendo a última trincheira, e eu convido qualquer um desses caras a ser a última trincheira e estar na última trincheira junto conosco, a gente tá lá segurando a ponta, segurando a barra, porque ninguém está tendo coragem de fazer isso, cara. Ninguém está tendo coragem de fato, novamente, de fato e definitivamente criar uma oposição séria, uma oposição com discurso contra o crime organizado, uma oposição que esteja focando em projeto, uma oposição que esteja focando em coisas que vão definitivamente, novamente, definitivamente resolver os problemas de desenvolvimento da Bahia que são muito ruins. Cara, a gente não tem trens operantes na Bahia. E assim, e a Bahia é grande, cara, a gente vai ficar dependendo de caminhão. Hoje a gente depende de caminhão, e como eu tô falando, daqui a 20 anos vai depender de jegue pra poder estar transportando os nossos bens, sabe? Para os outros lugares. Vai regredir, né? A gente tá regredindo. E eu digo mais, tá regredindo de algo que não... Que o ponto de partida não é bom. Se tivesse regredindo, onde o ponto de partida era excelente, era uma coisa, mas, cara, a gente já estava na merda. E agora a gente tá mais na merda ainda, sabe? Então... Não são 2 passos pra trás pra dar um pra frente, né? 2 passos pra trás pra cair do precipício e morrer. Entendeu? Se a gente der os 2 passos pra trás, a gente vai cair, cara, do precipício. Entende? Então, assim, se a gente não juntar uma galera muito boa, com o mesmo propósito, longe, afastado dos projetos pessoais, que é uma coisa que a gente vê muito. O cara, ele só é bom da porta pra fora, da porta pra dentro, tá pensando nele. E esse cara, ele tem que ir pra merda, porque esse cara, no fundo, ele tá pensando se ele vai ganhar daqui a 2 anos, se ele vai ganhar daqui a 4 anos. Ele não tá pensando em que, cara, eu preciso ceder um pouco de cá, mas que o projeto, que a união de todas as mentes pensantes, da união de todas as mentes combativas daquele projeto que vão assumir posições de destaque no futuro, que vão assumir posições onde elas vão ter capacidade de entregar agora um desenvolvimento econômico. Se esse cara, ele não for tirado de jogo, se esse cara que pensa assim, que pensa só no próprio umbigo, que tá pensando na próxima eleição, que ele não é nada diferente dos caras do Centrão, se esse cara não for tirado de jogo, ou esse cara ceder e for extremamente conveniente com o nosso projeto, esse cara, sinceramente, cara, mais uma doença ali que vai estar em jogo, sabe? Então, ou a gente tira esse cara de jogo, esses caras que se dizem ideológicos, mas somente da porta pra fora, ou eles entram no projeto e se tornam convenientes com o que a gente está propondo. Porque a gente está propondo a verdade. Os caras não, os caras querem apoiar o Bolsonaro. No final das contas, mas aí se eu não apoiar o Bolsonaro, eu vou perder voto. Dane-se, irmão. Você não se elegeu sem apoiar o Bolsonaro. E os candidatos de Bolsonaro perderam. Exatamente. Ou seja, você é burro até na lógica do voto. Até na lógica do voto, o cara é burro. Porque ele não tem projeto, ele não entrega desenvolvimento, ele não entrega nada. E quando ele faz um cálculo político, um cálculo de voto, ele também erra. Ou seja, até nesse cálculo o cara tá errado. Mas é isso, velho. Quem gasta o dinheiro do povo pra fazer o cálculo errado e depois ainda lasca a população, porque esses Exatamente. caras depois ainda ficam corroendo o sistema político, que fica lá pedindo a boquinha, o carguinhos dele, pra tentar sustentar algo que ele foi incompetente ainda tem isso. Esses mesmos caras que acharam que iam se beneficiar com a onda de Bolsonaro, hoje estão aí. 90% desses bolsonaristas doentes, se o PT chamar pra conversar e oferecer um carguinho, ele cede. Isso eu afirmo categoricamente. Ele cede. Ele, com certeza, mano, ele vai largar. Você nem vai perceber, mano. Quando você vê o cara tá lá, ó, se esgueirando e tal. Quando você vê o cara, não, nem fala mais do Bolsonaro. Aí tá assumindo um cargo lá no governo tal, que ninguém nem ouve mais falar do cara. O cara Faz tá críticas ali. genéricas, né? As críticas genéricas, e aí tá jogando um joguinho ali e tal. Não pposso bater tanto assim no Jerônimo, não. Porque entenda, eu tenho cargos lá. E se eu bater no governo de Jerônimo, vão tirar os meus cargos. E aí, como é que vai ficar? Irmão, me desculpe, mas o discurso que te elegeu não é o discurso verdadeiro. E eu acho que o mais importante, assim, hoje, que a gente precisa focar é nessa linha que você tá aí, que é justamente mostrar pro povo o que é que tá acontecendo de verdade, né? Porque as pessoas não entendem a movimentação do bastidor. Porque eu fico imaginando assim, qual o interesse? Chega um vereador cheio de gás, por exemplo, chega Sandro cheio de gás, novinho. Aí ele começa a apresentar vários projetos para segurança pública.
Aí o mesmo cara que tá batendo na porta ali da pessoa pobre, o mesmo cara que ficou a eleição toda ali convencendo de que vai mudar a vida dessa pessoa, é o cara que tá indo contra esse projeto, e se dizendo de direita, contra o projeto da segurança pública. E a população que mais sofre, ele não. Esse menino aí é radical. Ele é muito radical, tem um discurso que expõe muito a casa, e no final das contas, o que é que você tá fazendo? Tá proibindo, tá impedindo, na verdade, não é proibindo, que ninguém tem esse poder de proibir, mas tá impedindo que chegue a política pública que a população precisa. Outra coisa que eu não consigo entender é como qualquer vereador de direita da cidade de Salvador é contra o fortalecimento da guarda municipal. As pessoas querem regredir para colocar a guarda de novo como guardinhas que vão ficar ali, no termo pejorativo, que muita gente da esquerda usa, chamando eles de guardinhas, para poder ficar ali. Aí o que a esquerda faz? Não, é para cuidar de patrimônio. Pelo amor de Deus. É porteiro. O pau quebrando, é porteiro, pô. O pau quebrando na rua, a bala comendo, e aí eles querem que os guardas municipais façam o quê? Fiquem ali olhando. Que tem treinamento, que tem capacidade de atuar e que querem atuar. A guarda de Salvador, eu visitei a guarda, eu visitei o comandante da guarda. Velho, a guarda de Salvador é extremamente capacitada. Eles têm que estar na rua. E no mínimo, o mínimo que os vereadores, ou quem se diz de direita, devia fazer é apoiar isso. Apoiar isso, não pegar e dizer que é uma política muito radical ou nada. Pra mim, e aí eu não tô acusando ninguém, é cálculo político. Exatamente isso. Você sabe por que esse cara, no final das contas, ele não apoia? Porque ele tá fazendo um cálculo de voto. É um cálculo eleitoral que ele tá fazendo. Porque, pô, veja bem, quem tá puxando isso é Sandro, então o voto vai pra ele, então eu não vou apoiar. Você é um imbecil, cara, você é burro. Porque vai chegar na próxima eleição, você vai perder, irmão. Você vai perder, assim como todos os outros que eu falei agora há pouco, e vão perder também, que perderam também. Então, assim, esse cara, quando ele fica, principalmente esse cara que se diz do campo da direita, que é ideológico, se esse cara fica fazendo a lógica, fica fazendo muito cálculo político, se calculando, não, porque, cara, não, mas tal voto vai pra tal cara, tal voto vai pra aqui. Mas, cara, você vai perder porque você não é verdadeiro. Você não tem a essência que expressa verdade. A sua essência expressa um eterno cálculo eleitoral. E para quem expressa um eterno cálculo eleitoral, acaba perdendo porque tem outro cara que não tá fazendo cálculo eleitoral. Tem outro cara que está apenas propondo e apenas querendo fazer as coisas funcionarem. Esse cara vai se dar bem. Aliás, não é que esse cara vai se dar bem porque a gente vive no Brasil. Mas esse cara tem que se dar bem. Esse cara, sim, esse cara que tem que ter o destaque midiático. Esse cara que tem que ter o destaque na sociedade. Porque esse cara, ele tá propondo. Ele está sendo diferente. Entendeu? Então, chega uma determinada época do ano, no final do ano ímpar, entrando pro ano par é o ano que tem a eleição, que esses caras misteriosamente começam a agarrar um discurso extremamente ideológico de direita. Depois Aí eles começam a agarrar o Bolsonaro, né? Agarra o Bolsonaro, aí começa, aí faz carinho na cabeça do Bolsonaro, que o Bolsonaro agora, né? Aí, misteriosamente, mas durante o ano ímpar, que é o ano do mandato, o ano que de fato é o ano não eleitoral, que é o ano onde ele tem que exercer o mandato dele de fato, ele não se comporta como um cara de direita. Ele se comporta como um cara de centrão qualquer. Como um cara qualquer. Se você. Cara, tome cuidado com quem você tá votando pra vereador. Porque esse cara que se vestiu de verde, amarelo e alguns tons de azul. Chega na hora do mandato. Esse cara se comporta como um cara do centrão, como um cara qualquer. E esse cara qualquer eu digo também como um cara petista. Acompanha a votação do cara pra você ver se ele não vota igual. Todos eles votam iguais, cara. São todos iguais. Então, assim, no final das contas, esse cara, ele tá pensando nele, ele tá pensando no voto dele, e esse cara chega um ponto, e isso acontece, isso tem casos aqui de Salvador, chega um ponto que o cara não consegue sustentar mais com voto ideológico, porque foi pra um cara de verdade que nem o Sandro, e ele começa a comprar voto. Ele começa a ter líder comunitário pra poder comprar voto. E começa a bater em Sandro diretamente. Ele começa a bater Sandro diretamente. Entendeu? Esse cara é burro. Eu acho que eu acho que a população, ela está vendo tudo isso. A população já está de saco cheio. Pessoas da minha geração, que tem acima de 50 anos, que viveu tudo isso aí, todas essas mazelas, estamos de saco cheio. Tá todo mundo ligado. E tenho certeza que nós iremos conseguir, com a força e com a união dessa galera que está insatisfeita com essas mazelas feitas por esses políticos que se fantasiam de tudo, mas na verdade eles são tudo farinha do mesmo saco.
Eu não separo porque esses partidos que se falam aqui, que são de centro, de esquerda, eles lá em Brasília, eles estão todos juntos. E aqui, para enganar o povo, eles se separam. Aqui, para enganar o povo, eles se separam. Mas o objetivo deles são os mesmos. É fuder a vida do povo diariamente. Aí tem que ficar administrando ego. Eu fico puto com isso. Tem que ficar administrando ego de gente grande que tá ali na política, que já entende. Aí ao invés do cara entender, aí depois dizem que, pô, o MBL ele é muito radical nas suas pautas. Velho, como é que eu sou radical? E tem gente morrendo pra ir trabalhar no meio da paralela. Quando você ia imaginar? Diga aí. Que ia morrer uma pessoa indo de moto pra trabalhar. Quando é que vocês iam imaginar? Que viveram a vida toda Tá aqui. morrendo na Antônio Carlos Magalhães, pô, no Centro Financeiro de Salvador. Pois é. Na hora da volta pra casa do trabalho. Aí diz que a gente é muito radical, mas como é que você não fica puto quando você vê um blogueiro na internet fazendo uma super campanha pra dizer que ele tá combatendo ali um vereador que não tá fazendo o seu trabalho direito. Mas na verdade aquele blogueiro, ele tá fudendo com a população. Sabe por quê? Eu vou explicar porque ele tá fudendo com a população. Porque é a política que tá precisando ser implantada na porra do município e na porra do estado. É o combate às facções, ao crime. Olha, eu A roubo, assalto não é ficar em casa fazendo vídeo, não. Aí eu faço um desafio. Vá analisar. E isso eu passo pros dois lados. Pra direita, pra esquerda, pro centro. Pra pessoa que tá sofrendo. A verdade é essa. Vá lá no perfil desse cara e veja ali se ele tá carregando realmente uma pauta pra mudar alguma coisa ou se são sempre pautas pra polemizar e acabar naquilo ali. Não acaba em nada, não vai pra nada. Morre ali, morre no like e acabou. se você for analisar esses blogueiros, se você for analisar esses caras que têm programas na TV, eles, quando são pagos por um lado, eles atacam o outro. Quando são pagos pelo outro, eles atacam o outro. Você vê Osiel atacando os governos de centro, mas doido para fazer acordo, criticando, mas estava lá mamando no governo de Moema, em Lauro de Freitas. Hoje ele faz crítica para a prefeita Débora, e é isso que eles fazem o tempo inteiro. Aí você vê o outro. E aí você viu que o Zé tava mil amores com o Caetano, não tá mais. Aí você vê o outro também. Será que o Pix não tá caindo? Você vê, todos eles fazem dessa forma. Porque acham vocês, que eu tô falando aqui, que eu tô falando para vocês, a população, que nós somos trouxas, que nós somos bestas, que eles podem continuar enganando a gente em busca da falsa audiência. Porque o que eles nos vendem na TV é a falsa audiência, é a falsa notícia. São notícias pautadas para enganar você que está me assistindo. Agora aqui não tem negócio de falsidade não, a gente fala na lata. A gente fala na lata. E se incomoda esses covardes, problema deles. Pois nós vamos continuar criticando e mostrando que as estradas na Bahia são verdadeiras rodovias da morte. Nós iremos continuar falando que a saúde na Bahia, com essa regulação, é a verdadeira regulação da morte. Que a educação da Bahia é a verdadeira educação também da morte, pois estão levando os nossos jovens para o crime organizado. É por isso que a cada dia o exército da criminalidade cresce. Pois é muito fácil para o crime hoje. É muito fácil para o crime organizado hoje recrutar os nossos jovens. Os caras não têm futuro, não têm perspectiva de futuro, porque esse governo não investe de fato na educação. Esse governo não quer educar os nossos filhos. E até quando vocês que estão me assistindo e que não compartilham o que eu estou falando, para levar para frente essa mensagem, vão compactuar com isso? Gente, são mais de 40 anos. Você que está me assistindo agora, está na hora de se revoltar, porque é seu filho. Quando não é seu filho, é seu neto que está vindo aí, que vai pelo mesmo caminho, pois não terá oportunidade no futuro, porque o governo não investe em educação. O governo é do faz de conta.
é um governo do faz de conta. Esses elefantes brancos aí, que eles chamam de escola a tempo integral, você pode visitar, a maioria deles não tem professores. Em Laura, em qualquer lugar. Não tem professores que garantam de fato a educação na sala de aula para seus filhos. Quando muitos que eles vão, mal tem uma aula por dia e voltam para casa com a certeza que no final de ano eles serão aprovados devido a uma portaria, essa 190. E vocês vão continuar apoiando esse tipo de governo? Vocês vão continuar dando respaldo? Está na hora da gente se unir, de mudar essa realidade. A Bahia tem jeito, sim. E a Bahia vai mudar. Tenha certeza disso. Nós iremos trabalhar. Se for necessário, iremos trabalhar, iremos trazer projeto como o de Bukele, sim. Nós teremos apoio da Polícia Militar da Bahia, porque quem está me assistindo sabe que eu estou falando a verdade. E sabe dos riscos que eu estou correndo por falar a verdade. Esses caras não gostam da verdade. Esses caras, em 4 anos, enganam você que está me assistindo. Eu acho que uma das principais mensagens que a gente tem que levar que a gente vai acabar, que a gente tem que, inclusive, trazer o povo junto com a gente, vamos falar assim, como pra acabar com a dinastia da família desses caras, pô. A Bahia não é a dinastia da família deles, não. Fica a família, é o filho, aí depois vem o sobrinho, depois vem o neto. Não. É pra acabar com isso aí. Porque em troca disso, eles estão vendendo o Estado. Aí tem crime organizado, facções aí, a rodo, compra de voto, que se tornou algo comum, que as pessoas hoje, infelizmente, tem gente que olha assim e fala, porra, eu vou vender meu voto, porque se eu não vender aqui, porra, fulano vai vender, ciclano vai vender, minha vizinha vai vender. Então já se tornou tão comum que o povo não consegue nem ver mais o absurdo. Eu vou falar uma coisa aqui, Andrei, que é muito séria. Você que está me assistindo, preste atenção no que eu vou falar, porque é muito sério. A maioria das empresas que prestam serviço para o Estado, eu não vou citar nomes, eu tenho uma relação, mas não vou citar nomes. A maioria das empresas que fornecem alimentação para os presídios, para as escolas, que fornecem equipamentos na área de ortopedia para os hospitais públicos, são de empresas que têm ou o CNPJ ligado a parentes de políticos ou de amigos de políticos. Isso não é de hoje, não. É de bastante tempo. É de bastante tempo. Você vai aí de uma empresa que é, segundo eles, privatizada como ferryboat, e você vai ver lá quem é que está por trás. Você vai ver quem é que fornece a alimentação para os presídios, quem fornece a alimentação para as escolas. É tudo empresa de político. E o Ministério Público não faz nada. Não sei por quê. E os deputados sabem e também não fiscalizam. Essa é a Bahia, que nós não queremos. É isso. Beleza? Terminando aqui, senão a pressão vai subir, cara. Senão a gente vai passar mal aqui. Porque, rapaz, só essas macelas do governo petista. Isso aí são. Se a gente começar a olhar a os volta problemas. também, quem tá voltando com quem. Cara, eu acho começar a muito militar. bom. Eu acho muito bom a gente começar a dividir, de fato, o programa de uma maneira semanal mesmo. Sim. E se deixar diário, a gente morre. Infarto. Não, infarto mesmo. Fica maluco, fica biruleibe das ideias. É isso aí. É isso aí. Vamos nessa. Valeu, então.